Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no YouTube, mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui embaixo, tá bom? Com sugestões de assuntos, de temas, de vídeos que vocês querem ver por aqui. Hoje eu vou falar de uma coisa chamada fratura emocional. Você acha que você tem uma fratura emocional? Você acha que de repente alguma coisa, alguma memória que você viveu na infância, alguma coisa negativa te deixou alguma fratura? Uma fratura na alma? Se você se identificou com o tema desse vídeo, assiste até o final. Eu tenho certeza que eu vou falar coisas preciosas que podem te ajudar. Bom, gente, as fraturas emocionais, elas são brechas. Elas são brechas que são usadas no mundo espiritual para atacar a nossa vida. Essas fraturas, que são essas brechas, elas são formadas justamente no nosso emocional por conta de experiências que nós vivemos na infância. E essas experiências, se são fraturas, é uma coisa negativa, foram de experiências negativas. Essas experiências, elas criaram memórias negativas na gente. Essas fraturas podem ter sido formadas por forte impacto emocional, por repetição. Essas fraturas, elas geram, não seria riscos, elas geram danos. Essa é a palavra certa. Ela gera danos. Ela gera danos no nosso emocional. Ela gera danos na forma como a gente se enxerga, na forma como a gente se vê. Ela gera danos do que a gente se vê capaz ou competente para conquistar. A gente não sabe o nosso propósito. Então é como se a gente ficasse perdido. A gente se sente culpado e sem valor. Então essas feridas, essas fraturas emocionais, elas são causadas por experiências negativas diversas. Essas memórias, elas ficaram no nosso inconsciente, através de sentimentos, através de pensamentos, através da nossa comunicação sobre coisas que aconteceram no nosso passado e causam danos no nosso presente. Às vezes são danos destruidores, às vezes são danos sutis, às vezes são danos que às vezes a gente nem percebe que estão acontecendo. Como eu falei, essas brechas, elas são brechas usadas no mundo espiritual para atingir a nossa vida. Quando a gente tem fratura, gente, e alguém fala uma mentira sobre nós, a gente não entende o nosso valor, a gente não conhece, a gente não tem a nossa identidade bem estruturada. Então, toda vez que alguém fala uma mentira sobre nós, a gente acha que aquela uma mentira é uma verdade, e a gente passa a se enxergar daquela forma. Quando alguém fala uma mentira sobre nós, a gente passa a acreditar porque a gente tem essas fraturas emocionais, a gente se sente menos íntegra, menos inteira ou inteiro. Então, para pensar. Se alguém que não é íntegra, se alguém que não é inteiro, essa pessoa tem propósito? Essa pessoa tem valor? Essa pessoa é merecedora? Obviamente que não. Às vezes, inconscientemente, a gente nem sabe disso. A gente se acha merecedor no racional. Mas no nosso inconsciente, no nosso irracional, a gente não se acha merecedor algumas vezes se a gente possui essas fraturas e a gente não resolve. Alguém que não se vê com valor não consegue abrir a boca para contribuir com as outras vidas. Alguém que não se vê com valor não se vê capaz de transbordar em outras vidas, levantar outras vidas, levantar outras pessoas, mudar a vida de outras pessoas. Uma pessoa que não tem valor, uma pessoa que não tem sua identidade estruturada, ela se sente culpada. Ela se sente culpada por tudo aquilo que ela viveu na infância dela. Então ela não consegue prosperar. E às vezes consegue em algumas áreas da vida, mas outras áreas completamente desestruturadas. Vocês já viram pessoas que, por exemplo, às vezes elas são muito bem financeiramente, mas não conseguem se fixar, e ter relacionamentos prósperos, nem com cônjuges, nem com amigos, nem com familiares? Ou vocês já viram pessoas que têm até bons relacionamentos ou relacionamentos medianos, mas não conseguem prosperar na vida financeira? Ou elas prosperam na vida financeira, elas prosperam na vida familiar, mas têm uma saúde completamente debilitada, problemas de saúde, depressão, enfim. Então, em alguma área da vida, essa pessoa não vai conseguir evoluir, ela não vai conseguir prosperar e ser bem-sucedida. Ela não vai conseguir ter uma vida sistêmica. E essas fraturas, gente, elas precisam ser restauradas para que vocês possam viver a vida que vocês merecem viver. E quando a gente não restaura nossas fraturas, a gente não consegue ter uma vida realmente abundante em vários aspectos, Sempre fica uma coisa ali mal resolvida, sempre fica uma coisa ali pendente, que trava, que segura, que impede, sabe? E aí você deve me perguntar: ok, Thaís, eu já entendi, eu percebi que eu tenho fraturas, eu percebi que eu sofro desse mal, eu tenho fraturas, eu tenho brechas,
brechas que estão sendo alimentadas com sentimentos negativos, com coisas que estão me fazendo ficar para baixo, com coisas que estão me fazendo cavar uma vida miserável, enfim. Seja qual for, tua fratura, ela tem jeito. E aí você deve me perguntar como eu resolvo essas fraturas, Thaís? E aí eu vou te dar uma fórmula mágica, uma fórmula maravilhosa e uma fórmula que eu poderia dizer que é uma fórmula que Jesus Cristo colocou aqui no mundo pra gente, que é uma fórmula de amor, de perdão e de gratidão. Com certeza, essa tríade de amor, perdão e gratidão, sendo muito bem trabalhada, você vai conseguir se livrar dessas fraturas emocionais, vai conhecer teu valor, vai reconhecer o teu potencial, reconhecer a tua capacidade, reconhecer para que você veio ao mundo. E aí você vai realmente viver uma vida próspera e abundante. E o melhor de tudo, quando essas fraturas são fechadas, você não precisa mais de máscaras, você não precisa de vendas, você não precisa se esconder atrás de mentiras, que é isso que acontece quando a gente não tem uma vida emocional bem estruturada, quando a gente não tem a nossa identidade bem definida. A gente se esconde atrás de máscaras e de mentiras, né? De coisas que fazem com que a gente viva uma vida que não é a vida que a gente nasceu para viver. Mentindo sobre a nossa vida social, sobre a nossa condição financeira, sobre o nosso estado emocional, vivendo uma mentira, fingindo que tá tudo bem e não tá, ou querendo buscar o ter ou o fazer, que são crenças de capacidade, crenças de merecimento que estão ligadas ao ter e ao fazer para ir buscar o seu valor, quando o seu valor não está na sua identidade por conta dessas fraturas emocionais. E para vocês saberem assim, Thaís, me dá uma dica, porque eu acho que eu tenho fratura, eu acho que eu tenho essas fendas aí que foram preenchidas com sentimentos tóxicos e negativos e memórias de experiências muito ruins, mas me dá algumas dicas para poder identificar se eu realmente vivo isso, se eu realmente passei por alguma coisa na infância que possa justificar eu estar vivendo isso hoje. E aí eu vou dar algumas coisas que você pode ter vivido na infância, algumas memórias que você pode ter criado através de experiências no ouvir, no ver, no sentir e que te causaram fraturas emocionais no presente. E essas fraturas podem ser a rejeição. Eu já falei aqui no canal sobre a rejeição, tanto que ela é prejudicial. Essas fraturas podem ter origem no abandono, não ter sido uma criança desejada. Ela pode ter sido causada também por não ter sido reconhecido pelos seus sucessos e virtudes, não ser aceito pelos seus pais, não ser aceito de alguma outra forma. Uma outra coisa também muito grave que pode causar fraturas emocionais seríssimas é o abuso sexual. É também ter responsabilidades muito cedo. Às vezes aquelas crianças que assumem responsabilidade de pais perante os irmãos, ou porque os pais abandonaram, ou porque trabalham fora, ou porque faleceram. Uma criança que foi humilhada, ela também tem fraturas emocionais. Uma criança que foi super protegida, ela também tem fraturas emocionais, não sabe tomar decisões, é emocionalmente frágil, insegura, medrosa. Isso são fraturas emocionais. Pessoas que foram obrigadas a se reprimir, crianças que sentiram muita vergonha ou culpa por alguma razão, decorrente de alguma humilhação, crianças que não foram valorizadas por quem elas realmente são, mas sim pelo que elas tinham a oferecer ou pelo que elas tinham mesmo materialmente falando. Assim como o abuso sexual, uma criança que também foi agredida fisicamente, verbalmente, uma criança que foi maltratada, ela também tem profundas feridas emocionais. Feridas emocionais são feridas na alma, são feridas que ferem a identidade. Então elas precisam ser tratadas, como eu falei, com amor, com perdão e com gratidão. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, se eu pude contribuir com a tua vida, se eu pude contribuir com as tuas emoções de alguma forma, tá? E se você precisa de ajuda, vai lá no meu Instagram, @tatazanin, manda um direct pra mim e a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Tô aqui pra te ajudar. Gente, muito obrigada, até o próximo vídeo, até a próxima semana, tchau!